E estamos no ar! Você sabe que a Fórmula 4 é a maior novidade do Brasil, do automobilismo no nosso país. Em 2022, a primeira temporada vem sendo realizada e eu estou aqui com um dos astros do campeonato inaugural daquela categoria que é um passo adiante do kart. Muitas vezes ali os kartistas ficavam meio órfãos, não tinham para onde ir. No Brasil, tendo uma opção viável, ou desistiam da carreira, ou ficavam no kart, ou se aventuravam pela Europa. A Fórmula 4 está aí para justamente suprir essa necessidade. Eu estou aqui com o Lucas Zucchini. Muito obrigado por dedicar o seu tempo visitar aqui as nossas instalações da Motorsport Network Brasil. Muito obrigado. Eu quero começar primeiro até com uma curiosidade, né? Lucas Zucchini, Luca com dois Cs, Zucchini com dois Cs, é um nome italiano. Você tem uma ligação própria, assim, na sua família com a Itália? Como é que é essa questão aí da sua descendência? Se é realmente, ou você nasceu na Itália, ou você nasceu aqui no Brasil? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu nasci no Brasil. O meu pai ele também nasceu no Brasil, mas a família dele, tanto a parte de mãe quanto o pai, é, no caso a minha avó e o meu avô, eles vieram da Itália para o Brasil. Isso lá na época, assim, acabando a Segunda Guerra Mundial, eles saíram da Itália e vieram para o Brasil. Então é por isso que eu tenho um nome assim italiano, eu Totalmente italiano. tenho sobrenome italiano, mas propriamente eu nasci no Brasil. Não... Não. Tranquilo. E até porque a gente tem também pilotos até que correm com a bandeira americana, né? Então por isso que eu fiz essa pergunta. Agora, eu falei agora há pouco sobre a opção, né, para quem termina a carreira no kart ou quer seguir adiante na carreira no automobilismo, mas você também tem uma participação, uma experiência na Fórmula Delta. Me fala pra gente qual é a diferença entre esses dois carros, o carro da Fórmula 4 e aquele carro que você guiou em 2021 na Fórmula Delta. Os carros são assim, os dois são carros de monoposto, mas o carro tanto da Delta quanto da Fórmula 4, eles têm as suas diferenças em vários aspectos. O aspecto aerodinâmico, o carro da Fórmula 4 tem muito mais adereço aerodinâmico, ele tem a aerodinâmica tem uma importância muito maior no carro, principalmente falando assim, tanto na asa dianteira e traseira e principalmente falando do assoalho. O carro da Fórmula 4, ele tem um câmbio já que é borboleta e é um câmbio, enfim, é um câmbio suave, um câmbio normal. O carro ele da Fórmula 4 é cheio de comandos eletrônicos, coisa que não é presente na Fórmula Delta. O câmbio da Fórmula Delta é um câmbio sequencial e é um câmbio bem mais rígido, é um câmbio realmente duro para fazer troca de marcha. E também tem a diferença do motor. Os motores na Fórmula 4 eles são motores turbo, enquanto na Delta não, e enfim, isso também tem uma diferença na guiada. Então eu acho que são carros com bastante diferença, mas eu acho que a Fórmula Delta também pode ser uma boa categoria para se fazer umas etapas, talvez um ano, em conjunto com o kart, como uma preparação para disputar a Fórmula 4. Te Eu acho ajudou na que adaptação ao Fórmula 4? ajuda na adaptação aos carros em si, ao monoposto, ao que é um carro monoposto. Eu acho que até para você chegar com uma bagagem um pouco maior, chegar um pouco mais preparado, fazer umas etapas de Delta só para ir conhecendo como são os dois carros é bem interessante. Nessa sua primeira temporada, as coisas, pelo menos na primeira metade, até o início dessa segunda metade, não estão andando tão bem como planejado. Quais os maiores obstáculos que você está tendo, né, com esse carro da Fórmula 4? O que aconteceu? Inclusive, você teve um carro que acabou também estourando o motor, você teve que sair correndo por conta de um princípio de incêndio. Mas quais são esses obstáculos que você está encontrando hoje dentro da Fórmula 4? Bom, foi nos testes, durante testes em Goiânia. A gente tinha feito um primeiro dia muito bom, a gente terminou com o segundo tempo. A gente tinha tido, assim, nos testes anteriores e naquele primeiro dia dos testes uma evolução boa.
A gente está bem adaptado em Goiânia, tem uma boa expectativa e a gente tinha saído de um segundo tempo. Eu comecei o outro dia, eu fiz 2 voltas só para aquecer o carro, ver se estava tudo bem. E aí eu fiz uma primeira volta começando a acelerar. E aí na minha segunda volta, assim, a quarta volta do treino que eu estava acelerando mais, eu fiz o trecho da curva 1, são 2 curvas, a gente chamam de trecho da curva 1, fiz a 2, depois da 2 tem uma sequência que é lacrada, então meio que a galera não considera, e na hora que a gente chega para a curva 3, a segunda para a esquerda, eu passei dela normal, e só que acontece, no primeiro momento, não apareceu nada no painel e nenhuma informação estranha. O que eu sei de um piloto que estava tirando o pé, tudo que ele falou, é que quando eu passei lá por ele, ele olhou e ele viu que começou a sair uma pequena fumaça do motor. E aí, até a aproximação para Shinkane, o motor começou a sair mais fumaça e, assim, era um incêndio, né? O motor, ele estourou. Aparentemente foi um problema com o turbo. Uhum. Enfim, o motor, ele tinha estourado e eu fui perceber isso, assim, de verdade, quando eu estava chegando para fazer a primeira perna da Shinkane. Eu percebi que, eu freiei, percebi que não tinha... Sentiu o cheiro de churrasquinho? Não. Pior que não. Isso é algo interessante, assim, se eu tivesse sentido o cheiro, talvez eu tivesse percebido antes, mas na hora Dá eu pra não perceber. senti. E assim, mesmo assim, até eu parar o carro, eu não senti o cheiro. Eu não sei se o fato de eu estar andando atrapalha, Sim, joga a sim. fumaça mais para trás também. Mas eu freiei e aí na hora que eu fui dar o pé de novo, não veio o motor, né? Não veio a potência. Aí eu olhei no espelho e percebi que Tava fumaçando. tava fumaçando. Aí eu encostei, fiz a segunda perna e encostei do lado. Enfim, isso é interessante. Eu apertei o botão do extintor de incêndio do carro. Aparentemente, assim, o extintor de cima, ele não iria resolver o problema do incêndio naquele momento, Já por estava ser grande, já. completo, mas ele poderia dar uma amenizada. Ele não veio e a gente tem os dados, tudo que eu dei, o clique. E aí depois disso que eu cliquei, eu já fui tirando o cinto e aí eu pulei pra fora do carro. Pelo carro tá pegando fogo, eu não saí devagarzinho, né, com calma, desligando tudo certinho, tipo, Mas desligando na hora que rádio. você. Assim, eu preciso sair daqui. O que passa pela sua cabeça? Você faz, o que eu vou fazer agora? Bom, Ou como é que foi? existe um procedimento que a gente mesmo a gente tem que passar segunda FIA, a gente tem que fazer alguns testes, então a gente tem que passar por testes para sair do carro num tempo determinado. E, enfim, aí tem algumas coisas que você já sabe que você pode fazer para te ajudar. Primeira é tentar virar o volante mais de reto, porque ele é muito mais rápido que puxar ele para fora e se ele tiver 100% assim, retinho, ele te atrapalha. Tem que virar ele para ele ficar assim, No vertical? vertical. E a gente usa um dos braços, vou dar o exemplo com o braço direito, ver se a câmera tá pegando. Você pega meio que o ralo aqui por cima e depois você levanta outro braço e sai assim, você passa a perna aproveitando que o volante está na vertical e você sai de lado para você não trombar com O ombro. o ombro. Então, esse é esse que você tem que fazer. Eu consegui fazer isso rápido, mais rápido do que em qualquer teste, por algum motivo. Muito mais rápido do que no normal, deu tentando sair rápido e, enfim, na hora que eu puxei, até tem um plug do rádio que esse daí ele soltou sozinho, porque eu saí rápido pra fora. E aí, enfim, depois disso que eu saí, o resgate veio, eles vieram, assim, pra apagar o incêndio. Acabou que foi difícil deles conseguirem chegar com os extintores para dentro do motor nas áreas certas. O acesso no início foi um pouco difícil
Então acabou que queimou por um tempo considerável, mas eles conseguiram apagar, ficou tudo bem comigo. É uma pena que eu perdi o dia de testes, aquele motor foi perdido junto com a metade de trás inteira do carro. Assim, praticamente todas as peças que estavam lá, elas sofreram impactos por conta do incêndio, tanto por ter dilatado, aqueceu, dilatou, ou teve algum contato com o fogo. Então a gente trocou praticamente a parte traseira inteira do carro por conta do incêndio, e eu acabei perdendo aquele primeiro, assim, o resto daquele teste, o segundo dia, né? Eu acabei perdendo o dia todo, que foi uma pena, mas eu acredito que, enfim, eu vou chegar bem lá e, graças a Deus, ficou tudo bem, tudo foi solucionado da melhor forma possível. Mas aí, assim, realmente você tem algumas dificuldades, mas eu acho que agora, talvez, como ao sorteio também dos carros, você vai ter também um novo carro, dá para visualizar aí um término de campeonato com mais otimismo? Dá para subir algumas posições? Como é que você vê isso? Tem como subir algumas posições no campeonato. A gente não está tão distante de ganhar algumas posições. É longe do que eu esperava, eu desejava para a temporada. De qualquer forma, sim, tem chance. Eu acho que o principal agora é tentar demonstrar bons resultados. Por mais que a posição final do campeonato não venha a ser nada incrível, pelo menos tentar terminar o ano demonstrando bons resultados, demonstrando uma boa performance. Eu acho que a gente se deu bem no sorteio. A gente ainda não conseguiu andar com o carro, mas eu acho que a gente se deu bem no sorteio, visto o desempenho dos outros. Enfim, eu tô mais positivo, eu tô mais animado para esse final de temporada. E falando do futuro, a gente falou agora do campeonato, mas pensando em 2023, o que você, pelo menos, planeja, já imagina que vai acontecer em 2023? Um segundo ano na Fórmula 4, automobilismo americano, Europa, ou, sei lá, volta pro kart? Como é que você tá vendo esse ano de 2023? Bom, de verdade, eu não tenho certeza do que eu vou fazer em 2023. Eu ainda tô correndo, disputando campeonato de kart, junto com a Fórmula 4, isso eu acho que eu vou manter, mas eu não tenho, assim, a gente tá vendo possibilidades, tanto de continuar, a gente chegou a olhar possibilidades de ir para os Estados Unidos, a gente olha também algumas possibilidades no turismo, aqui dentro do Brasil, para seguir uma carreira com os carros aqui dentro do Brasil, que é o que, enfim, é andar de turismo que você vai acabar fazendo. Mas a gente não tem um plano ainda 100% definido e concreto, a gente não tem nada pronto. Então, ainda a gente está analisando diversas possibilidades, mas eu não sei te responder o que eu vou fazer. Não, claro. Se você citou Max Verstappen, mas observando hoje, qual é aquele piloto que você mais se espelha? Fala, putz, eu acho que o meu estilo casa com, sei lá, com o próprio Verstappen, com o Hamilton, com o Alonso, com o Vettel, com, sei lá, Yuki Tsunoda, não, tô brincando. Qual piloto da atualidade você acredita que você mais se espelha ali, em comparação aos principais da Fórmula 1, ou quiser pegar de outras categorias também, tá valendo? Eu acho que, assim, um piloto que eu gosto bastante, que eu me espelho na carreira como que ele fez, eu gosto do jeito que pilota, eu gosto bastante do Leclerc. E eu também, assim, eu acho que eu normalmente tenho uma pilotagem um pouco mais técnica, é óbvio que eu estou desenvolvendo isso no carro, eu estou bem cru, assim, a gente em geral ainda é mais cru, eu não estou 100% pronto, mas não 100% pronto, eu não estou 100% lapidado, formado em corrente de carro como eu estou no kart, mas acredito que eu tenho uma pilotagem um pouco mais técnica, um pouco assim, corro... Cerebral. Um pouco mais cerebral, eu penso mais no que eu vou fazer, eu tenho minhas estratégias, então acho que eu tenho isso como uma característica minha. Não, com certeza. Antes de tudo, o automobilismo é um jogo psicológico, e aí tá aqui o Lucas Zucchini que vai basear sua carreira aqui. Eu quero agradecer demais a participação, a sua presença aqui com a gente nesse bate-papo. Vamos torcer para pelo menos o segundo ano na Fórmula 4, ou no ano que vem, naquilo que você for alçar, que seja mais proveitoso no sentido de resultados para a galera entender e ver, né, que
temos aqui um grande valor, uma grande promessa do nosso automobilismo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado, valeu. Galera, fique com a gente, você também vai ter mais pilotos da Fórmula 4 Brasil dentro do nosso canal no YouTube também, na programação, na cobertura do motorsport.com. Você fica sabendo de tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.